O Finn foi muito babaca com a Princesa de Fogo e por isso ela acaba terminando com o humano. Imediatamente, o Finn tenta pedir desculpas para reatar o relacionamento, mas as coisas não funcionam. Entretanto, muitos anos após o término, Finn e Princesa de Fogo se reencontram e o Finn pede desculpas novamente, mas dessa vez a Princesa de Fogo aceita, dando em uma amizade muito bela entre os dois futuramente. Mas o que será que aconteceu para um pedido de desculpas funcionar tão bem e outro não? Bem, é isso que veremos no vídeo de hoje. E créditos totais ao canal Yep, onde eu vi esse tema pela primeira vez e eu gostei muito da ideia. Nesse momento da série, Hora de Aventura se encontrava em um momento de desenvolvimento do personagem do Finn, porque enquanto ele era encarregado de atitudes que talvez envolvessem algum grau de maturidade, o personagem ainda era uma criança irritante que ia atrás da Princesa Jujuba. De alguma forma, as coisas com a Jujuba dão errada e ele corre atrás da Princesa de Fogo, e de certa forma até parecia um casal fofo, mas assim como todo amor jovem, aquilo era uma bomba que dependia apenas de um erro para explodir. Tanto que é exatamente isso que acontece durante a Hora de Aventura. No episódio Frio e Fogo, Princesa de Fogo defende o Finn do Rei Gelado, que estava zoando o amor dos dois, mas por algum motivo isso causava sonhos quentes no Finn. E ansioso por sentir essa sensação de novo, Finn desesperadamente manipula a Princesa de Fogo e o Rei Gelado para brigarem de novo. Até certo momento que ele sente sonhos quentes demais e percebe que aquilo estava errado. Assim, ele pede desculpas para a Princesa de Fogo e diz que tinha agido no impulso, mas também que aquilo era importante por causa da Coruja Cósmica. A questão é que tudo que a Princesa de Fogo conseguiu ouvir naquele momento era um grande blá 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 do Finn, uma imagem ruim de alguém que pra ela era o verdadeiro vilão da história. Vale lembrar que nesse momento da história, a Princesa de Fogo tinha acabado de conseguir sua liberdade de alguém que era muito abusivo com ela. Vale destacar também o ódio da Princesa de Fogo por mentiras. Antes desse ocorrido, a Princesa de Fogo viu o Finn como a salvação de sua vida, talvez a única pessoa que ela pudesse confiar nesse mundo, mas que agora, depois de descobrir a realidade, ela começa a ter uma visão péssima do Finn, talvez relembrando a imagem de que ela tinha do seu pai. Tudo isso é um choque de realidade na Princesa de Fogo. Isso só faz ela odiar tudo e todos, pensando que nada salvava naquele mundo. Tanto que no episódio seguinte ela passa a questionar até a sua existência. Afinal, na cabeça dela, aquilo foi só um plano mirabolante do Finn para manipulá-la desde o início. Felizmente, a Princesa de Fogo rapidamente se reencontra. Ela descobre uma nova visão na vida depois de conhecer o Canelinha e ver alguém que realmente não queria machucar ninguém nessa vida. Aliás, totalmente fora do assunto do vídeo, mas eu acho engraçado como esse episódio fez muitas pessoas acharem que o Canelinha namorava a Princesa de Fogo. Isso amadurece a Princesa de Fogo, mas olhando do outro lado, o Finn não muda. A única coisa que ele tinha pensado desde então era em reatar a sua relação com a Princesa de Fogo. Por isso, o Finn tenta ir atrás da princesa, que agora tinha derrubado seu pai e virado a nova governante do Reino de Fogo. Mas o jeito que ele tenta fazer isso é algo de certo modo interessante na minha visão. Desculpa por mentir e magoar seus sentimentos. Eu fui um panaca total. Finn, tá tudo bem. Agora já passou. E aí, ainda estamos namorando? Não, eu percebi que o meu lugar é aqui, liderando esse povo fraco e cruel. Saquei. Mas estamos bem. Você é bem-vindo aqui pra me ver quando quiser, mas só se me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Que vai ser completamente sincero comigo. Tudo bem, eu prometo. É sério. Essa simples cena de 30 segundos demonstra em muitos ângulos o que o Finn estava pensando naquele momento, revelando muito da maturidade dele no auge dos seus 13 anos. Primeiro, ele faz o padrão, ele pede desculpas para a Princesa de Fogo, mas não falando sobre o que ele fez, meio que desviando de sua responsabilidade, dizendo que ele estava errado. A princesa demonstra maturidade, diz que estava tudo bem e que eles poderiam seguir em frente, mas logo na sequência o Finn pergunta se eles estavam namorando de novo, dando a entender que ele pouco se importava com o problema exatamente, mas pela sua voz de empolgação, era claro que a sua prioridade era em reatar a sua relação. Depois, a princesa ainda diz que ele era bem-vindo a visitar o Reino de Fogo quando quisesse, desde que ele prometesse uma coisa. O Finn vê isso como uma oportunidade de se aproximar e se empolga de novo. Essas ações são exatamente como uma pessoa que só se importa com o romance agiria. Quando você assiste isso como mais velho, você percebe que o Finn pouco se importava como seu par estava. Quer dizer, ele se importava e queria a Princesa de Fogo bem, mas prioritariamente, ele queria satisfazer o seu vazio de não ter uma relação amorosa. Episódios depois, ele se encontra em uma nova aventura com a Princesa de Fogo e novamente tenta dar ideia nela. Posteriormente, ele menciona sobre estar atrás da Princesa Jujuba em um novo episódio com Jake. Isso revela muito do Finn naquele momento e como de fato, ele não estava pronto para ter um relacionamento com a Princesa de Fogo quando aconteceu. Mas, diferente de muitos desenhos daquela época, com o tempo, em Hora de Aventura, as coisas mudam. As temporadas passam, o Finn derrota o Lich, tenta quebrar o braço do seu
seu pai, beija praticamente todas as princesas de Wu e percebe um vazio no romance. Vê um cometa quase destruir a Terra, percebe seu crescimento, faz 16 anos em um dos episódios mais inacreditáveis dos desenhos, conhece um novo romance e até vai atrás da sua mãe. Ver essa evolução do personagem foi muito gostável. Com tudo isso, em um episódio pra lá de aleatório da 8ª temporada, o Finn precisa levar o Canelita para o Reino de Fogo. O Finn consegue fazer isso sem problemas, mas chegando lá, sem muito compromisso, a Princesa de Fogo o convida para passar um tempo junto a ela. E por mais que as coisas devessem parecer normais, afinal, nessa altura já tinham se passado 3 anos do último ocorrido, algo incomodava o Finn. Ele não se sentia exatamente bem naquele ambiente. Era como se ele não se sentisse à vontade. E pra falar a verdade, era bem óbvio que o incomodava. Eu amo essa cena e eu acho ela perfeita para mostrar o crescimento do Finn para alguém. De alguma forma, mesmo esses dois pedidos querendo dizer a mesma coisa, eles significam coisas totalmente diferentes e falam muito da pessoa que o Finn se tornou conforme a série avançava. Vamos analisar o pedido de desculpas por partes. O Finn começa dizendo que quando eles terminaram, apesar do pedido de desculpas, ele não tinha entendido muito bem o que aconteceu. Isso é verdade, como vimos no vídeo de hoje, o Finn tinha demonstrado muito mais essa preocupação em voltar à sua relação do que no estado mental da princesa. Essa parte é importante porque ele reconhece a sua imaturidade naquele momento e seta logo de cara que o Finn com certeza se vê como errado durante aquela situação. E o Finn continua e diz que agora ele entende tudo o que aconteceu e que ele não deveria ter manipulado a Princesa de Fogo. Essa é outra parte importante. Em pedidos de desculpações, é comum a pessoa que errou tentar fugir do seu principal erro e falar milhares de coisas, menos admitir o próprio momento em que errou. O tom que o Finn fala tudo isso é essencial também. Ouvindo isso, eu consigo notar uma pessoa madura que se arrependeu do que fez e quer mudar como ser humano. Por fim, o humano fala que aquilo foi muito errado de se fazer algumas vezes, dando ênfase no assunto, e que ele sentia muito. Nada do que o Finn falasse podia apagar o que ele fez no passado, e ele reconhece isso, mas demonstrar que ele se arrependeu é essencial para tentar construir um novo futuro. Em nenhum momento o Finn tenta desviar o foco, ou porque alguma outra coisa era importante, nem mesmo tenta desviar do principal motivo dele estar pedindo desculpas em primeiro lugar. Pelo contrário, o Finn é direto, ele fala sobre manipulação, ele fala que errou e até reconhece o núcleo do seu erro, e eu acho que é isso que torna o pedido de desculpas tão admirável. O humano, em uma rápida cena, fala tudo o que ele poderia falar para confortar a Princesa de Fogo e demonstrar mudança na sua mentalidade. Alguns podem dizer que esse pedido de desculpas foi muito simples ou até mesmo curto. Pra mim é isso que faz ele funcionar tão bem. O Finn demonstra maturidade ao saber que errou, as consequências que a Princesa de Fogo sofreu com isso e, acima de tudo, o quão babaca ele foi no momento ao manipular a Princesa de Fogo como se ela não fosse nada. As consequências de um pedido de desculpas assim, fora o perdão da Phoebe, foi eles finalmente deixarem esse capítulo para trás e seguirem em frente. O Finn finalmente melhora sua relação a ponto de virar um grande amigo da Princesa de Fogo e no futuro ajudá-la em diversos momentos. Esse para mim não é só um momento essencial para reconhecer o amadurecimento do Finn como personagem, mas também um ótimo exemplo de como se fazer um bom pedido de desculpas. E bem, eu acho que por hoje foi isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!